A princípio, ela estabelece que todos os usos de água no Córrego Rico devem ser paralisados, né? Então, os usuários que têm direito de uso de água através da outorga, tanto no uso para irrigação como no uso irrelevante, né? No uso que, por exemplo, se você tem uma captação para água para gado, para irrigar jardim, né? Um exemplo, está tudo suspenso. Todas para quaisquer usos, para pesca, banho, irrigação, para quaisquer usos, para dessedentação humana, que nós não temos. Pode ser que em algum lugar aí tenha alguma outorga de uso significante para dessedentação humana, uma fazenda, né, que eles tratam aquela água com algum produto ali tipo cloro, né, para o pessoal usar. Está tudo suspenso, não se pode mais captar água aqui na região do Córrego Rico. Então, essa portaria, ela vem em virtude de quê? O que houve para que se chegasse até essa portaria? Olha, existe uma nota técnica do IGAM, do Instituto de Gestão das Águas, que é o órgão de Estado que é o responsável pela gestão de águas no Estado, né, e o qual o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paracatu é subordinado, porque o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu é um órgão de Estado. Nós somos voluntários, mas é um órgão de Estado. Nós temos as mesmas responsabilidades, né, que um funcionário público que é salariado, concursado, etc, etc. Essa portaria ela vem devido a um estudo que foi feito, que está mostrando nessa nota técnica, onde mostra um alto índice de contaminação por arsênio no Córrego Rico, chegando a 100 vezes além do permitido. Então, o Estado, como ele deve zelar pela qualidade de vida da comunidade, o que ele fez? Sabendo e tendo estudos que apontam a problemática relacionada ao arsênio, o Estado suspendeu essas outorgas todas para que evite maiores danos possíveis para a comunidade. Há uma grande população ou um número alto de outorgas impactadas? Qual a consequência disso? Olha, nós temos aproximadamente umas 80 outorgas, entre 70 e 80, me parece. Dessas, a metade, mais ou menos, é para irrigação. E a outra metade é uso insignificante. Esse uso que eu disse, para dessedentação animal, né, uma coisa ou outra. Para irrigação, essa outra metade, ela é utilizada para irrigar 3.000 hectares, né? Então, eu sinto que é uma preocupação muito grande da comunidade. A gente também comunga com a comunidade dessa preocupação, porque são muitos empregos, né, que podem deixar de existir. O investimento também dos produtores, que não deve ser baixo. Nós temos também impostos que deixarão de ser arrecadados, né, para o município. Então, só alguns fatores que a gente colocou aqui. Agora, eu acho que a comunidade tem que ficar calma, porque o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu está tomando todas as providências possíveis para levantar as informações. Nós não estamos dizendo que nós estamos trabalhando para cancelar essa portaria, nada disso. Porque se realmente foi detectado essa situação, o Estado está coberto de razão, né? O que nós queremos levantar é informações para que a comunidade, os usuários, né, dessa água outorgada possam agir, porque a gente acredita que é uma situação de mais grave, principalmente que o Córrego Rico ele é um afluente direto do Rio Paracatu, né, que é o maior afluente do Rio São Francisco. Então a gente tem visto aí esses desastres, como o de Mariana, que aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, e essa situação do arsênio em Paracatu é gravíssima, da mesma maneira que o mercúrio pode ser futuramente se o pessoal resolver revolver o sedimento do Córrego Rico. É por isso que hoje em dia ninguém mexe no sedimento do Córrego Rico, né? Tá quieto lá porque existe da 0,40
na MG 188, 1 tonelada de mercúrio confinada no meio desse sedimento. Então ele tem que ficar quieto, porque se revolver, aí pode transformar numa outra tragédia, que é a metilação desse mercúrio, transformando em metilmercúrio, que vai descer pelas águas e pode causar um desastre imenso, não só aqui, mas como para toda a bacia do Rio São Francisco. Para a comunidade situar, Tonhão, o que é essa portaria vale apenas para o Córrego Rico, né? Onde que ele está localizado, quais as regiões principais que acabam sendo afetadas? Olha, o Córrego Rico ele nasce ali no território onde a Kinross minera. E dali ele vai descendo, atravessa Paracatu, né? Passa pela própria região chamada região do Córrego Rico, da ponte na 040 e vai até desaguar no Paracatu. E toda essa região é conhecida como região do Córrego Rico, exatamente por causa da bacia do Córrego Rico. E todas as águas que drenam para o Córrego Rico, o pessoal considera região do Córrego Rico, né? Qualquer afluente. Por exemplo, aqui em Paracatu, próximo da cidade, nós temos um afluente do Córrego Rico, que é o Córrego Pobre. Esse córrego passa aqui nos fundos do Movimento Verde aqui. Temos também os afluentes do Córrego Pobre, que já é uma microbacia do Córrego Pobre, que é o Córrego do Balieiro da Vila Mariana, que é esse pessoal chama de Grotão do JK, né, que são afluentes do Córrego Pobre, né? Agora, do Córrego Rico, nós temos um outro afluente muito conhecido, que é o Espalha. Né, o Córrego do Espalha, que é afluente do Córrego Rico. Então isso é para o pessoal entender mais ou menos o que acontece. Agora, uma questão que tem que ficar clara é que nós temos duas bacias hidrográficas distintas aqui em Paracatu. Uma do Córrego Rico e outra bacia do Santa Rita, São Pedro e Entre Ribeiros, que não tem nada a ver uma com a outra. Uma não se comunica com outra. E também a gente gosta sempre de falar para o pessoal o seguinte: as barragens da mineradora de Paracatu, elas não drenam as águas dela para o Córrego Rico. Drena para o Santa Rita, São Pedro, que vai para São Pedro e que inclusive vai para o Entre Ribeiros, que tem uma área muito grande irrigada, né? E depois vai para o Paracatu. Tonhão, diante dessa situação, o CBH já tem uma certa preocupação com o Rio Paracatu também? Algumas ações vão ser tomadas nesse sentido? Foi solicitado algum outro tipo de estudo dessa situação? Lília, a única coisa que eu posso adiantar para a comunidade é que o CBH Paracatu tem várias câmaras técnicas. Uma delas é a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, né? Essa câmara vai reunir dia 10, era até para reunir antes, mas como está muito em cima da hora, a gente não consegue organizar. Então vai ser mantida a reunião que já está agendada, já está pautada para o dia 10, onde vai ser analisado um projeto de outorga de grande porte, que inclusive não é nem aqui de Paracatu, se não me engano, é de Unai, é na região de Unai. Tem outro processo que vai ser analisado, que é o da cobrança pelo uso da água em toda Minas Gerais, né, que nós vamos analisar aqui. E agora tem esse que a Câmara vai debruçar em cima desses processos, vai tirar uma posição dessa Câmara, que é uma Câmara técnica, ela não é política, ela é técnica. Político é a plenária do comitê. Então essa Câmara vai tirar uma diretriz, apresentar para o comitê, para que o comitê tome as devidas providências. Então, a gente não tem posição pessoal. Mesmo eu sendo presidente do comitê, eu nem faço parte dessa Câmara Técnica. Embora qualquer cidadão possa participar das reuniões, as reuniões são abertas, né? O cidadão pode falar, mas não tem direito a voto. Quem tem direito a voto nessa Câmara Técnica são só os membros dessa Câmara Técnica. Tonhão, a grande preocupação que acaba ficando para a comunidade, você já explicou a questão da situação, né, da extensão do Córrego Rico, qual a área atingida, né, quais as outorgas principais, mas só para deixar claro, Santa Isabel também não tem nada a ver com essa situação, que é o verão que abastece o município? Santa Isabel já é outra microbacia. Ela já é uma microbacia da bacia do Escuro. É outra região. Então,
o Santa Isabel drena suas águas para o Rio Escuro, que por sua vez é afluente direto do Paracatu, como Entre Ribeiros é e como o Córrego Rico é. Né? Em nada fica comprometido o abastecimento para a cidade? Não, não. Só se a captação nossa fosse no Córrego Rico. Aí ela estaria suspensa. Aí seria o caos total, porque não teríamos água nem para abastecimento público de Paracatu. A nota técnica traz uma espécie de explicação ou de hipóteses para esse índice de arsênio no Córrego Rico, né? Quais seriam essas principais causas, segundo a nota técnica? Não, essa nota técnica ela não afirma, né, de onde vem isso. Ela mostra que nós temos uma empresa de mineração em Paracatu que revolve, né, rochas que existem na nossa região, que tem muito essa substância, esse metal, né, que eu disse que é a arsenopirita, né, esse minério que é a arsenopirita, e dessa arsenopirita pode, como eu disse, gerar o arsênio, mas também eles dizem do histórico do garimpo no Córrego Rico na década de 80, que eles mostram claramente que aqui teve um garimpo intenso, artesanal, com o uso de máquinas e mais máquinas e com o uso inclusive de mercúrio, né? Então, essa nota técnica aponta isso, em cima dos dados que eles têm em mãos, que apontam que a água que o córrego tem uma contaminação de 100 vezes além do máximo permitido, o Estado não tem outra alternativa, né? Eles têm esses dados em mãos, então eles não seriam irresponsáveis ao ponto de inventar isso, né? Como eu não sou especialista na área, eu não imaginava que era nesta gravidade, né? Quando essa nota técnica com todos os encaminhamentos chegaram na nossa mão ontem, embora eu já esperava alguma coisa nesse sentido, porque nós que acompanhamos a situação no Córrego Rico há mais de 20 anos, desde a época do garimpo na década de 80, para mim, pessoalmente, não foi novidade, né? Então, você vê, são 40 anos, né? 40 anos que eu acompanho isso, inclusive eu tenho fotografias que mostram o garimpo no Córrego Rico, com equipamentos, um desmonte total da área. Então, pessoalmente, para mim, eu vi, assustei um pouco, mas não foi novidade nenhuma, já era esperado. Agora, então, a recomendação para os produtores e para todos os usuários que tenham outorga é seguir, de fato, essa portaria do IGAM. Eles são obrigados a seguir, né, pela legislação, porque o Estado, quando te dá uma autorização de uso de água, uma outorga de uso de água, não é para o resto da vida, é por tempo, né, que pode ser renovada, de 5 em 5 anos se renova isso, ou então em estado de calamidade pública, suponhamos que a captação de água de Paracatu é numa bacia que está faltando água para a cidade. Então o Estado vem, caça todas as outras outorgas para ter só água para abastecimento humano, porque a prioridade da lei é abastecimento humano e animal, né? Então, também em outros casos, como esse caso, né, que foi detectado um alto teor de contaminação no corpo d'água, então o Estado é obrigado pela lei, porque se ele não fizer isso, inclusive é improbidade administrativa, né? Então o Estado tem que tomar providências. Então foi o que aconteceu com relação ao Córrego Rico, aqui em Paracatu. E o arsênio, de fato, é para provocar muita preocupação, principalmente nesse índice? Olha, existem estudos que mostram que arsênio ele é uma substância muito perigosa e muito danosa para a saúde, né? Pode causar problemas renais, respiratórios, um monte de problema, né? Problemas de pele, desequilibra totalmente o corpo da pessoa. Da mesma maneira que o mercúrio pode ocasionar. Então esses elementos em quantidade alta, né, além do permitido, né, pode causar esses danos. E queria ressaltar o seguinte, que todos os seres vivos do planeta, eles são compostos por todos os minerais, né? Se você pegar um rato, um cachorro, um ser humano, uma onça, um tamanduá e fizer uma análise na estrutura molecular, você vai ver que ele, na composição
do corpo dele tem todos os minerais que existem no planeta, como nas árvores, etc, etc, etc. Só que em quantidades equilibradas devido ao passar dos milhões de anos que as espécies vivem aqui.